Opa, galera abençoada, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe nosso dia, nossa família, nossa casa. Tá friozinho hoje, aleluia, né? Chegou a dar 5 graus aí, bom demais. Deus abençoe aqui nosso estudo. Quero compartilhar com vocês aqui um estudo que Deus colocou no meu coração, profundo, irmãos, profundo, profundo. E nós vamos tirar desse estudo 3 lições. Na verdade, nós vamos tirar de 2 versículos 3 lições que os discípulos querem nos mostrar aqui. Profundo, para nós que queremos servir a Deus, que queremos, né, tá ali com o nosso coração enraizado na palavra. Eles nos deixam 3 lições e eu quero aqui agora ler Atos 5, 41 e 42. Amém? Pega a sua Bíblia aí, risca, vamos junto. Aleluia. Tá assim, ó. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, eles estavam alegres porque Deus os havia considerado digno de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuava a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. A gente vê aqui no 41 que eles saíram de uma reunião. Que reunião era essa que eles saíram alegres? Será que eles estavam num banquete? Será que eles estavam numa festa? Será que eles estavam em algum lugar legal, especial? Não. Eles tinham sido presos. Eles tinham sido presos e eles estavam de novo diante do conselho dos líderes e o sumo sacerdote estava de novo interrogando eles, de novo falando para eles, não é para falar de Jesus, não é para ensinar nesse nome, não é para espalhar essa farsa aí, não é. E aqui os discípulos, ousados, uns versículos atrás, você vai ver que eles ousados, falando, nós não vamos parar de falar desse nome, nós não vamos parar de servir a Deus, nós não vamos obedecer o homem, nós não vamos. E os líderes, irmãos, eles ficam irados, eles ficam indignados com a postura dos discípulos. Então cogita ali até matar os discípulos. Mas aí levanta um homem lá que resolve, conversa, fala para liberar eles. E então o conselho atende, mas antes de liberar eles, dá uma surra, açoitam eles. No 40, no versículo 40, a gente vai ver que eles são açoitados. No 41, a gente vê que eles estão alegres, eles foram ameaçados, tomaram uma surra, e aí a gente vê que eles estão alegres, eles estão continuando evangelizando todos os dias no templo e de casa em casa. Ah, meu Deus, nós temos que aprender muita coisa, hein? Eu tenho que aprender muita coisa com os discípulos, irmãos. Meu Deus, meu Deus. E eu quero aqui, junto com vocês aqui, a gente trabalhar 3 lições que eles nos deixaram nesse versículo 41 e 42. E a primeira lição que eu quero destacar aqui é que sofrer por Cristo é motivo de honra. Ah, irmãos. Sofrer por Cristo é motivo de honra. Coloquei aqui, o cristão não deve se envergonhar de Cristo. Às vezes, irmãos, a gente tem vergonha de sofrer retaliação, de sofrer perseguição, de sofrer chacota na empresa, pelos amigos. Então a gente fica com vergonha de expressar a quem nós servimos. Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, você é evangélico? A gente dá aquela recuada, a gente fala baixinho, não sou. Ah, irmãos, em nome de Jesus, Deus quer tirar nossa vergonha. O Espírito Santo quer tirar nossa vergonha. E eu já senti vergonha de falar que era cristão. Já baixei o som do carro ouvindo louvor em determinados lugares. Desliguei a pregação que eu estava ouvindo no meu celular em determinados lugares. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos dar ousadia de não sentir vergonha, amém? De não ficar com vergonha do que as pessoas vão pensar, né? Ah, o que meu patrão vai pensar? Ele vai mandar embora. Meu patrão não gosta de crente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, no meu setor lá na empresa eu não posso falar de Jesus porque, cara, se falar de Jesus ali... Mas engraçado que eles podem falar de tudo, né? E a gente tem que ficar calado. Tem situações que estão tentando nos silenciar. Amém? Em nome de Jesus. Permanecer fiel pode trazer oposição. Quando a gente permanece fiel, a gente traz oposição. E vai trazer, irmãos. Aqui os discípulos permaneceram fiel ao chamado, à missão, ao servir a Cristo. E aqui a gente está vendo uma grande oposição sobre eles, mas mesmo assim eles permaneceram fiel. Mas Deus honra quem permanece firme.
Amém? Permanecer fiel pode trazer oposição, mas Deus honra quem permanece firme. Aleluia. E eu gostaria de ler um versículo que eu deixei aqui, né? Tinha deixado separado aqui. Quero ler aqui com vocês. Mateus 5, do 10 ao 12. Olha que profundo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Aleluia. Aleluia. Eu quero estar lendo aqui 1 Pedro 4,16 também, que diz: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aleluia. Aleluia. Que nós venhamos glorificar a Deus. Que nós venhamos glorificar a Deus por sofrer em nome de Jesus. Meus irmãos. Primeira lição que está tocando em nós, né? Eu sei que você em algum momento se sentiu acuado em falar que é cristão, em falar que ama Jesus, expressar a sua fé. Talvez ainda acontece hoje, mas que Deus, que o Espírito Santo venha nos dar ousadia, amém? De não se envergonhar em falar esse nome. Em nome de Jesus. A segunda lição que os discípulos nos mostram aqui nesses 2 versículos é: as dificuldades não podem parar a missão. As nossas dificuldades, os nossos empecilhos, os nossos problemas não podem parar a missão. Amém? Mesmo depois de ser perseguido, mesmo depois da perseguição, os apóstolos continuaram a pregar diariamente. Mesmo depois ali de tomar uma surra, mesmo depois de ser ameaçado de morte, mesmo depois de tomar aquele enquadro ali de toda a liderança daquela época, eles continuaram falando diariamente o nome de Cristo, mostrando para nós que a dificuldade não pode parar a nossa missão. Não parou a missão. Glória a Deus que eles não pararam, né? Somos resposta da continuidade deles. Aleluia. As lutas não devem interromper nosso compromisso com Deus. Amém? E a primeira coisa que acontece quando a gente está sofrendo luta, quando a gente está sofrendo perseguição, quando a gente está tendo problemas, a primeira coisa que a gente faz é parar a missão. É parar de falar do nome de Jesus. É parar de anunciar o Evangelho. Primeira coisa, irmãos. Coloquei que quem ama Jesus continua servindo, mesmo em tempos difíceis. Olha só, olha que profundo isso. Quando a gente continua servindo a Deus em tempos difíceis, a gente está mostrando para Ele o quanto a gente ama, o quanto a gente está com Ele, o quanto a gente está falando: Deus, pode contar comigo. Os discípulos naquela situação, depois de sofrer tudo que tinham sofrido ali, eles saíram alegres e continuaram a servir, a obedecer, a evangelizar. Ai, meu Deus, esses discípulos eram fora de base, né? Fora de série. E eu quero ler com vocês aqui 2 Timóteo 4:2, que diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraja com toda a paciência e ensino. Quando, irmãos? A tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Aleluia. Que as nossas dificuldades não nos parem. Que as nossas dificuldades, que os nossos empecilhos não nos parem. Não pare com a nossa missão, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a terceira lição que os discípulos nos mostram aqui, nesses 2 versículos. É que o Evangelho, a terceira lição é: o Evangelho deve ser anunciado em todos os lugares. Outra lição que eles nos deixam aqui é que eles, além de anunciar todos os dias, eles anunciavam no templo e de casa em casa. Eles viam oportunidade em tudo. É isso que a gente tem que ver, oportunidade em tudo. Não é só pregar na igreja, não é só pregar aqui, trazer uma mensagem para o YouTube, mas é a gente estar preparado em todas as oportunidades. Imagina quantas pessoas a gente encontra todos os dias.
Você às vezes na sala de aula, na faculdade, outros no serviço, outros na rua, em casa. Estamos em casa ali fazendo almoço, é uma oportunidade de a gente falar do versículo que a gente leu hoje, do estudo que a gente vê hoje, discutir o assunto, falar de Jesus, há uma oportunidade de orar em casa. Então assim, Deus está nos dando oportunidade, irmãos, diariamente, com pessoas que a gente às vezes nem percebe que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. E a gente não aproveita essa oportunidade. Então os discípulos estão falando aqui, gente, é todos os dias. É na casa, é no templo, é de casa em casa, é na rua conversando com os amigos. Onde você está deixando passar as oportunidades de compartilhar o Evangelho? Eu coloquei aqui, ó, eles ensinavam no templo e de casa em casa. Devemos falar de Jesus na igreja, em casa, no trabalho e onde Deus nos der a oportunidade. Aonde Deus está te dando a oportunidade? Eu vendo isso aqui, irmãos, eu percebo quanta oportunidade eu perdi. Quantas oportunidades eu perdi de falar para pessoas, de compartilhar o Evangelho, de anunciar Jesus. Então, tá aqui um toque para nós ficar vigilante durante o nosso dia. Quem hoje pode ouvir o Evangelho por meio da gente? Quem? Qual as oportunidades que Deus vai nos dar hoje, depois que você ouvir essa mensagem? Quem? Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloquei aqui, ó, o Evangelho transforma as vidas. O Evangelho transforma vidas quando é compartilhado. Irmãos. O Evangelho transforma a vida quando é compartilhado. Mas se a gente não compartilha, como que ele vai transformar? Se a gente não fala, se a gente não aproveita as oportunidades diariamente para falar de Jesus. Irmãos, eu quero fechar esse estudo, eu quero fechar essas 3 lições aqui que Deus nos passou através dos discípulos aqui, através desses 2 versículos. Mateus 28, 19 e 20, para a gente fechar, que é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Maravilha. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, para que a gente aprenda a viver essas lições que os discípulos nos deixou. Fantástico. Depois, na hora que vocês tiverem a oportunidade, lê Atos 5, do versículo 26 para frente, que fala sobre a prisão deles e a ousadia deles diante desse conselho. E aí você finaliza no versículo 41 e 42. Aí você fica maravilhado. Você fala, esses caras é muito doido. É bênção demais. Me ensina a ser assim, Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. E vamos para cima, galera. Deus abençoe.